E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje a discussão é simples. O Vasco tem ou não o pior time do futebol brasileiro? Para muitos, o Vasco tem o pior elenco, o pior time do futebol brasileiro e já entra no Campeonato Brasileiro rebaixado. Vocês vão ver várias pessoas aí comentando isso. E nós vamos analisar no vídeo de hoje se realmente, cara, o Vasco investindo ali tanto em contratações, comprando jogadores, o Vasco tem o pior time do futebol brasileiro no papel. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. Conto com o seu compartilhamento, beleza? Em 2021 testemunhamos a maior alta no mercado digital até hoje. Nunca houve um tempo com tantas pessoas obtendo resultados na internet como nessa época. Pelo menos até hoje, porque agora em 2024 estamos presenciando o maior número de pessoas lucrando com a internet. E isso também em dólar, como nesse exemplo aqui que eu vou mostrar agora para vocês do Marcelo, que superou todas as adversidades e já faturou mais de $1000 trabalhando pela internet, que dá mais de R$5.000 convertido para a nossa moeda. E se você quer saber o que está acontecendo no Brasil para tantas pessoas faturarem com a internet nesses últimos dias, clique aqui no primeiro link do comentário fixado. Você vai falar diretamente com o Thiago Gomes. Ele vai te liberar uma aula exclusiva e gratuita para você saber o que está acontecendo no mercado digital e como você faz para lucrar também. Aproveita, irmão, você tem apenas 14 dias para aproveitar essa oportunidade. Show? Bora ver aí se o Vasco realmente tem o pior time, o pior elenco do futebol brasileiro e já entra no Brasileirão rebaixado. A gente já falando isso, vamos ver. Então, galera, estamos aqui com o time titular do Vasco e deve jogar nessa temporada de 2024 até o Vasco trazer mais algum reforço. No momento, com o elenco atual do Vasco, esses são os 11 melhores que o Vasco tem para colocar em campo. Eu acho que vocês também vão concordar comigo. Nós vamos analisar esses 11 jogadores, essa formação de 11 melhores jogadores do Vasco. Se realmente o Vasco já entra rebaixado no Campeonato Brasileiro, se o Vasco tem o pior time do Brasil, disparadamente, como vem sendo comentado aí, por muitas pessoas influentes, inclusive aqui de Vasco, beleza? Para começar, Léo Jardim. Eu acho que assim, a consciência de todo mundo que o Vasco tem um goleiro que está no top 3 melhores goleiros do futebol brasileiro atualmente, que jogam aqui no Brasil. O Léo Jardim está entre esses, beleza? Então o Vasco já começa aí bem. Na lateral direita, o Vasco tem dois laterais que, no meu modo de ver, não tem capacidade hoje de vestir a camisa do Vasco. Pode ser que em outros momentos na carreira deles já tenham jogado bem, inclusive o Paulo Henrique jogou bem uma fase no Vasco, mas atualmente vive um momento muito ruim. O Puma é aquilo, né, cara, às vezes tem até uma boa sequência de jogos, mas depois volta a ser aquele jogador songamonga que dorme dentro de campo. Então, em questão de lateral direito, eu acho que o Vasco tá fraco. Realmente, o Vasco não tem lateral direito competente. É uma posição que sim, coloca o Vasco ali como dos piores laterais direitos do futebol brasileiro, sim. Hoje, Paulo Henrique e Puma estão péssimos. E aí o Rojas também, que pode jogar na lateral direita, muito fraco. Eu vou ser realista aqui com vocês, cara. João Vitor, zagueiro, bom zagueiro. Tem alguma oscilação ainda, precisa melhorar, mas é um jogador que tem muito potencial para estar entre ali pelo menos os 5 melhores zagueiros do futebol brasileiro, João Vitor. Falo isso com certeza, porque ele tem velocidade, ele tem um bom jogo aéreo, ele tem uma bolsa de jogo, ele tem um bom passe, ele tem coragem para jogar. O que precisa para o João Vitor deslanchar completamente ali no time do Vasco? O time do Vasco estar mais arrumado. Você pode ter um jogador brabo individual, mas se o teu time não está arrumado taticamente, se o teu time não está ali entrosado, se os jogadores não sabem o que fazer dentro de campo, as coisas não vão dar certo. Mas o João Vitor é sim um ótimo zagueiro. E em questão de zagueiro, eu acho que aqui, pelo menos zagueiro pelo lado direito, o Vasco tá tranquilo. Zagueiro aqui pelo lado esquerdo, o Vasco tem a opção do Léo, tem a opção do Medel. Não tá entre os melhores, mas também não está entre os piores. Tá longe de estar entre os piores. Tá longe de estar entre os piores. Também como tá longe de estar entre os melhores. Se o Medel conseguir repetir o nível de atuações que ele vinha tendo na reta final da temporada passada, porra, legal, o Medel até titular no lugar do Léo. Mas eu não acho que o Vasco tem uma dupla de zaga ruim. A dupla de zaga do Vasco, se tiver bem arrumado o sistema defensivo,
é uma boa dupla de zaga. Na lateral esquerda, o Vasco também tem um top 3 melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Lucas Piton. Muito bom lateral esquerdo, Lucas Piton. Isso aí todo mundo sabe. O que eu acho que acontece no time do Vasco, cara, é um desequilíbrio. Tem algumas posições que o Vasco tem peças assim que realmente tu fala, pô, esses caras aí estão entre os melhores da posição no país. E tem outras peças que acabam abaixando muito o nível da equipe. Mas assim, Lucas Piton, João Vitor e Léo Jardim são ótimos jogadores, que em um time organizado, em qualquer time organizado, vão render. Então o Vasco também precisa de organização tática pra gente ter esse julgamento aí final. Sforza, um bom primeiro volante, ainda precisa se provar mais no futebol brasileiro, mas eu falo, pelo que eu vi do Sforza, um bom primeiro volante. Tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo, tem uma marcação ok, precisa, como eu falei, ter um sistema defensivo mais organizado. Não é apenas um jogador que faz a marcação do time acontecer. Então a gente fala, se o Vasco tivesse trazido o Cuejar, tinha resolvido o problema de marcação. Não, muito bom individualmente, ok, mas se o time tiver mal ajustado defensivamente, onde cada jogador tem que se colocar, como é a recomposição do time, cara, não dá certo, não adianta, não existe jogador que faz milagre. O time tem que estar bem organizado para elevar o nível técnico ainda mais desses jogadores que são bons. O Sforza é um bom talento, é um jogador sim, que tem capacidade para estar entre os melhores volantes, é um jogador que tem capacidade para estar entre os melhores camisas 5 do futebol brasileiro. Pelo que eu vi dele atuando no Vasco, pelo que eu já pesquisei do jogador, pelo que eu vi ele jogando, por todo o histórico dele de seleção de base, é um bom camisa 5 o Sforza. Então o Vasco tá bem servido nessa posição. Eu vi até uma matéria hoje, tipo assim, totalmente desconexa da realidade. Lúcio Barbosa, Ramon Dias e Emiliano Dias vão procurar camisa 5. Não, vocês não tem que procurar camisa 5. Camisa 5 você tem o Sforza. O que é mais urgente no Vasco com camisa 8, aqui ó, essa função que era do Paulinho, que o Jair fazia, que o Paulinho fazia com maestria, que era muito bom, tava ali entre também um dos 5 melhores segundos volantes do futebol brasileiro, o Paulinho, era muito bom nessa função, poucos fazem o que ele faz aqui no futebol brasileiro. O Vasco perde porque o Vasco tem um Galdames, eu volto a repetir pra vocês, eu vou colocar aqui do lado pra vocês aparecendo, o Galdames jogou a maior parte da carreira dele toda como camisa 5, como primeiro volante, ele não é camisa 8. Ele tem uma qualidade de passe ok, mas ele não tem o que é necessário para essa função, que é fôlego para ir ao ataque e voltar. Ele não tem isso. Se ele vai ao ataque, ele recompõe lento, cara, e deixa espaço no meio de campo. O Galdames não tem pegada de camisa 8. Essa é a posição que o Vasco mais precisa correr atrás no mercado. Esse volante, box to box, que marca e ataca, que tem características parecidas com o Paulinho. É essa função que o Vasco precisa preencher no seu meio de campo. E aqui, nessa posição o Vasco tá muito mal. É uma lacuna, é um buraco que o Vasco tem no seu elenco. Que, porra, é complicado, cara, é complicado. Nessa função aqui o Vasco não está entre os melhores do futebol brasileiro, nem ferrando. Nem entre os 10 melhores times ali do Brasil no camisa 8 o Vasco não está. Talvez nem entre os 15, porque o Vasco não tem jogador para essa função. O Galdames não faz essa função. E aí o Vasco tem o Payet, jogando como seu meio armador, como seu camisa 10, é um dos melhores do futebol brasileiro nessa função, mas é tudo aquilo que eu falei com vocês. A mesma coisa que tem no sistema defensivo tem que ter no sistema ofensivo. Organização, jogadores se aproximando, jogadores sabendo o que tem que fazer dentro de campo, triangulação, onde o jogador tem que estar para estar livre. Jogadas treinadas, mecanismos de ataque treinados, hoje o Vasco do Ramon Dias não tem. Pelo menos nesses 2 últimos jogos deixou extremamente a desejar de jogadas trabalhadas. É um time que não consegue trocar 3 passes em sequência. Então eu volto a bater nessa tecla, tu pode falar, não, Mauro, tá errado. Cara, o Vasco do Ramon Dias nesse início de ano é muito mal treinado e tá deixando cada vez mais as carências do elenco à vista. E aí o Vasco, aqui chega o ponto mais fraco do Vasco. Vocês veem aqui que eu falei que o Vasco tem um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro, tem um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, um dos zagueiros aqui com potencial incrível para ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, tem um camisa 5 ok, tem um zagueiro ali que, porra, não é tão, nem isso tudo, mas também não é horroroso. O Vasco tem um laterais direitos fracos, isso eu evidenciei aqui para vocês. O Vasco tem uma lacuna absurda aqui de volante. E nas pontas o Vasco tem outra lacuna absurda. O David não é jogador para ser titular do Vasco. Ele pode ser titular de um clube com menos expressão e jogar pra caramba, mas no Vasco não vai conseguir manter o mesmo nível de atuação. O David entrando do banco, sendo reserva, até ok pra ter no elenco. Até é um jogador ok, mas pra ponta não dá.
Não dá, o Vasco tem que contratar, o Vasco tá longe de ter os melhores pontas do futebol brasileiro. E ponta esquerda é uma lacuna absurda que tem no elenco do Vasco. Se o Vasco tivesse um bom ponta esquerda, porra, melhoraria muito já o nosso time. E por que eu coloquei aqui entre parênteses o Matheus Carvalho? Porque ele pode jogar nesse 4-3-3 aqui, ó. E aí o Vasco teria o Matheus Carvalho fechando uma linha de meio de campo. Mas fazendo mais tradicional, um 4-3-3 mais ofensivo, com o Payet mais por dentro. Dos jogadores aqui mais de meio de campo. Na ponta direita, o Vasco tem o Adson. Só o Adson que o Vasco tem. Não tem reposição. Não tem ninguém para brigar por posição. O Adson é um jogador que eu julgo assim como nota 7. Jogador ok, não é craque, não é nenhum pereba, mas não é craque. O que precisa acontecer para o Adson ter o melhor desempenho dele? Está num time arrumado. Se ele tiver num time arrumado, ele vai conseguir dar seguimento às jogadas. Não é nenhum pereba o Adson. Também não tá entre os melhores pontas direitas do futebol brasileiro, não tá. Mas é um jogador nota 7, o Adson. E de centroavante, o Vasco tem um bom centroavante, o Hugo Verratti. E tem um reserva que ainda vai... Nós precisamos ver mais do Cleiton. Pra ver se ele é bom, se ele é ruim. Resumindo tudo final pra vocês. O Vasco não tem o pior elenco do futebol brasileiro. Mesmo com esse time hoje, o Vasco não entra como rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Vasco, assim, no meu modo de ver, rivaliza, assim, com vários times do futebol brasileiro. Eu vi, por exemplo, assim, eu vou colocar só como exemplo o Edmundo falando que o Vasco tem um time pior do que todo mundo. Porque é o momento. Hoje, no momento, o Vasco jogou muito feio e tudo mais. Só que você pegar no papel, não é isso tudo também de ruim. Não é horroroso. Mas é óbvio, se o Vasco conseguisse trazer um lateral direito top, um camisa 8 bom, um ponta esquerda muito bom, mais um jogador para brigar por posição que com o Adson muito bom. Porra, se pudesse, muito ideal, trazer mais um zagueiro assim brabo e o Ramon Dias começasse a treinar o time do Vasco de forma onde conseguisse criar mecanismos de jogo interessantes, que eu sei que ele tem capacidade de fazer isso. Pô, o Ramon Dias tem uma carreira incrível, ano passado fez um baita trabalho no Vasco, esse ano realmente não tá bem, mas eu sei que o Ramon Dias tem essa capacidade de ser treinador para comandar essa equipe, para fazer pelo menos uma temporada para brigar do 10º para cima no Campeonato Brasileiro. Então, cara, tudo bem, o momento é de desespero, tá todo mundo desesperado com a situação do Vasco, mas a gente não tem o pior time do futebol brasileiro. Não caiam nessa falácia. Não cai nessa fala. Tá longe de ser o melhor, tá longe, mas também tá longe de ser o pior. Tá aprovado aí pra vocês. Se vocês analisarem com frieza, é isso, cara. Que precisa no Vasco ser mais bem treinado, o time tá mais confiante e as coisas começarem a acontecer. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis e fui!